Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Depois de um mês inteiro de festa, cada domingo uma decoração diferente, foi engraçado. Eu ouvi hoje pela manhã no primeiro culto, alguns adolescentes dizem assim: senti a igreja vazia, mas era vazia de tantas decorações, né? Voltou à normalidade, era muita coisa. A pessoa, estou sentindo algo diferente, a igreja mais vazia. Realmente, voltamos à normalidade. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem, foi só para dar tempo de você abrir Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outra versão diz: a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amados irmãos, Paulo, que escreve esse texto, ele está entrando numa nova fase de transição na sua vida. Paulo está preso quando escreve Filipenses, e ele já tem por certo que não será solto. Ele ainda não sabe se vai permanecer preso ou se vai morrer. Pode ser que ele morra, há uma grande probabilidade de ele, sendo condenado, seja condenado à sentença de morte, mas ele sabe de uma coisa, essa é a certeza que ele tem: preso, ele vai continuar, ele está preso. E é interessante, irmãos, que quando você pensa em transição é um processo de preparo e de mudança, de um nível para o outro. Quando você se prepara para ir para um novo momento. Paulo está se preparando para a possibilidade de que ele vai morrer. É um momento de transição. Não morreu ainda, mas está preso, não vai ser solto e poderá ser que morra. E ele está nesse processo, mais um processo de transição na sua vida, passando de um nível para outro, passando de uma fase para outra, passando de um estado para outro. E é interessante que nesses processos, Paulo já tinha passado por muitos. Paulo tem experiência em passar em processos de transição. Quando você olha para a história da vida de Paulo, você percebe que Paulo um dia foi uma pessoa normal e passou pela transição de se tornar um líder religioso, um importante fariseu. Depois Paulo passou por uma outra transição de líder importante para um sagaz, mortal, perseguidor de cristãos. E foi uma nova etapa da vida dele. Paulo depois passou por uma outra fase de transição, que foi quando ele passou de perseguidor de cristão para um cristão. Foi uma outra transição quando Jesus encontra ele, derruba ele do cavalo, cega seus olhos e ele se converte. Foi um outro processo de transição. Depois Paulo passa por um outro processo de transição, que ele deixa de se tornar apenas um cristão e passa a se tornar agora um grande pregador do Evangelho. Já é outro processo, já é outra transição. Paulo vai se tornar um grande pregador, um grande missionário, um grande plantador de igreja. Depois Paulo passará por um outro processo de transição. Ele de perseguidor passa a ser perseguido. É quando os planos de morte e as oposições começam a crescer, e onde Paulo chega é confusão, e a turma quer apedrejar e quer matar. Foi um outro momento de transição, e agora Paulo está em mais um. Está se preparando para morrer, porque a morte poderá ser uma certeza. Todo cristão, irmãos, passa por transições na sua vida. Muitos agora aqui, muitos de vocês podem estar passando por transições. Alguém que daqui a pouco vai ser mãe, ou alguém que estava desempregado e daqui a pouco vai ser chamado para o emprego, já está só esperando o dia, ou o inverso, alguém que estava empregado e já está nos seus últimos dias de aviso prévio, e vai entrar no time dos desempregados por um tempo. Transições, fases que mudam o nosso estado, que mudam o nosso momento. E existe uma transição que
todos nós passaremos juntos. Daqui a pouco, todos nós juntos passaremos por uma outra transição. A transição de um novo ano. De deixar para trás o ano que se passou, o que fez, o que não fez, o que está pendente. E começar um novo ano. Novas possibilidades, um novo recomeço, novos desafios, ou velhos desafios com outra roupagem. Daqui a pouco, todos nós passaremos por um novo momento de transição. E pela prática e pela experiência que Paulo tem de ter passado por tantas transições, Paulo nos mostra, irmãos, qual é a melhor forma de a gente passar bem essa transição. Paulo parece que criou, na prática, na vivência, um checklist do passo a passo, das etapas que nós precisamos nos preparar para enfrentarmos uma boa transição, para deixar o passado para trás e começar algo novo à nossa frente. E eu quero compartilhar com você, que está daqui a pouco, juntamente comigo, vivenciando uma transição de virada de ano. Eu quero compartilhar esses 3 passos, essas 3 etapas, para que você se prepare para o ano de 2025. Na verdade, a nossa temática e o nosso objetivo nesse mês de dezembro é preparar você para o ano de 2025. E qual seria então essa primeira etapa, o primeiro passo do checklist de Paulo? A primeira coisa é definir o que precisa ser esquecido. Repita comigo. É definir o que precisa ser esquecido. É isso que Paulo começa a dizer no verso 13. Eu não penso que já alcancei, mas uma coisa eu faço. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse momento de transição para o que me espera, eu preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás. Essa expressão do apóstolo Paulo no verso 13, irmãos, ela não é literal, ela é simbólica, ela não é genérica, ela é específica. Paulo não está dizendo que vai se esquecer de tudo, e nem podia, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa edificante, tem muita coisa importante, tem muita coisa essencial, tem muita coisa estratégica que simplesmente a gente não pode esquecer. Não pode ser esquecido por ninguém. No próprio livro, antes de Paulo dizer isso no capítulo 3, verso 13, no próprio livro, Paulo está lembrando de muitas coisas importantes que ele não esqueceu. Mesmo estando preso, mesmo achando que a morte se aproxima, tem coisa que ele não se esqueceu. Por exemplo, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele começa o livro dizendo: irmãos, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Eu não me esqueço de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Eu nunca me esqueço de orar por vocês. Uma coisa que Paulo não esquecia. Não pode esquecer. Você não pode se esquecer de orar pelas pessoas que você ama. Não importa o momento que você esteja vivendo, os desafios que virão, você não pode esquecer de orar pelas pessoas que você ama. Paulo não estava esquecido disso. No verso 12 e 13 ainda do capítulo 1, tem outra coisa que Paulo também não se esqueceu. Olha o que ele vai dizer no verso 12 e 13. Quero que os irmãos saibam que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho, porque como resultado disso, eu tenho pregado a toda a guarda do palácio. E todos os demais que estão na prisão aqui já ouviram falar de Cristo. Paulo, por exemplo, preso, não se esqueceu de pregar o Evangelho. Pensa numa coisa que você não pode se esquecer. Que aonde você estiver, sendo uma boa ou uma má situação, você tem a oportunidade de falar de Jesus para quem não conhece. Nessas últimas visitas que eu fiz, alguns irmãos da igreja que estavam cirurgiados ou em preparo de cirurgia e tal, uma das coisas que me alegrava ao ouvir deles esse testemunho. Eu entendi porque eu estou aqui. Aqui, ó, preguei, ó. Aqui, ó, meu vizinho, eu tenho falado de Jesus para ele. Que maravilha. Que você entendeu que você é paciente, mas ainda é servo de Deus. Ainda é representante de Deus na terra. Deus usa você. Isso você não pode esquecer. Paulo, por exemplo, amados irmãos, no capítulo 2, verso 19, vai compartilhar com essa igreja uma outra coisa que ele não esquece. Capítulo 2, verso 19, ele diz: eu espero no Senhor Jesus que eu também me sinta amado ao receber notícias de vocês. Gente, eu quero receber notícias. Mandem notícias. Eu quero saber como vocês estão, igreja. O que é que vocês estão precisando? Eu sei que eu estou preso, eu não posso resolver, mas eu mando um zap para alguém aqui, a gente resolve. Não me deixem fora da vida de vocês. Paulo não se esquece do seu ministério, das suas responsabilidades, das igrejas que ele plantou, dos seus filhos na fé. Ele não esquece.
Tem tanta coisa, irmãos, que Paulo não esquece. No capítulo 3, no início do capítulo 3, verso 1 e 2, há uma outra coisa que Paulo não se esquece. Quando ele diz, finalmente, irmãos, finalmente, perdão, não é o verso 1 e 2, mas é aqui o verso 18 e 19. Pois, como eu já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é perdição, seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam em coisas terrenas. Paulo está dizendo, olha, muito cuidado, tenha vigilância, porque aonde você está, vai ter gente que vai ser pedra de tropeço, vai ter gente que vai trabalhar contra. Paulo, amados irmãos, é alguém que não se esquece de coisas importantes. Mas então o que ele quer dizer com esquecendo-me das coisas que para trás ficam? É porque Paulo entende que apesar de ter coisas que não dá para esquecer, existem muitas outras que precisam ser esquecidas. Muitas outras que precisam ser deixadas para trás. Coisas que, para fazermos uma boa transição, para chegarmos no próximo nível melhor do que estamos, essas coisas precisam sair das nossas vidas. Tem coisas desse ano que você não pode levar para o próximo ano. Tem coisas desse ano que atrapalharam sua vida, que neutralizaram sua caminhada, que mais dividiram do que edificaram, que mais lhe enfraqueceram do que lhe fortaleceram, que se você não se esquecer dessas coisas e continuar com elas, isso vai atrapalhar o seu próximo ano, isso vai atrapalhar todo o projeto de Deus para a sua vida. E eu quero destacar 3 coisas que o próprio apóstolo Paulo, a partir dessa declaração do verso 13, ele dirá para essa igreja que eles precisam esquecer. Coisas que ele dirá na sequência, que eu e você precisamos esquecer, se quisermos fazer uma boa transição, se quisermos começar bem o próximo ano. E a primeira coisa que ele vai dizer que nós precisamos nos esquecer é das amizades que põem em perigo a nossa vida e a nossa caminhada. Amizades, amados irmãos, que na verdade se tornam pedra de tropeço. Amizades que se transformam em âncora. Paulo diz assim no verso 18, eu mais de uma vez, repetidas vezes, já disse a vocês, cuidado com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidados com aqueles que o diabo coloca como mensageiro do inferno, para fazer você perder o foco, para fazer você se irritar mais, orar menos, para trocar seus dias de culto e o seu ministério por outras coisas que são secundárias. Gente que atrapalha a sua caminhada e a sua vida, precisa ser esquecido. Esquecer não é a primeira atitude. Como cristão, a primeira atitude da gente é tentar ganhar, é tentar evangelizar, é tentar ajudar, mas tem limites. Às vezes você está gastando tempo com alguém que não quer, que não se esforça, que não está valorizando o seu esforço, o seu amor, a sua dedicação. Gente que você até agora não conseguiu mudar. E se você insistir, quem vai terminar saindo do evangelho é você. Quem daqui a pouco vai terminar se atrapalhando é você. Insistiu, tentou, não conseguiu. Se cuide e se proteja. Tem algumas companhias e algumas amizades que nós precisamos esquecer. Porque você não pode confundir. Amizade não é cumplicidade. Amizade não é cheque em branco. Eu não sou obrigado a estar com alguém que não quer o meu bem, que não respeita a minha fé, que não me ajuda, que quer ser pedra de tropeço na minha vida. Amizade, irmãos, não é cumplicidade. Tem certas coisas que são inaceitáveis. Tem certas coisas que nós não podemos brincar, porque elas simplesmente escandalizam o evangelho, escarnecem de Deus. E em nome de uma amizade a gente não pode sorrir e fingir que não está nada acontecendo, porque ou você deixa essas coisas para trás, ou elas vão afetar a sua vida negativamente, e elas vão atrapalhar o seu processo de transição, diz Paulo. A segunda coisa que Paulo diz pela sua experiência, irmãos, que nós precisamos nos esquecer
Precisamos esquecer de todos os ressentimentos e desentendimentos com os nossos irmãos na fé. Pense num negócio que atrapalha a vida de qualquer crente. É guardar, é alimentar, é conservar na geladeira e no sal grosso ressentimentos e desentendimentos. Existem, olha o que ele vai dizer no capítulo 4, verso 2 e o verso 3. Eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, meu leal amigo, companheiro de julgo, que as ajude, porque elas lutaram ao meu lado por causa do Evangelho. Elas trabalharam comigo, elas serviram ao Senhor, elas eram minhas amigas, elas eram canela de fogo e agora estão brigadas. Alguma coisa aconteceu entre elas, elas agora não convivem mais. Paulo está dizendo, existem memórias, irmãos. Existem palavras, existem atitudes, existem situações que precisam ser deixados para trás. Esquecidos. Porque se você mantiver aquilo só lhe traz tristeza, aquilo só lhe traz raiva, aquilo só lhe traz culpa, aquilo lhe traz às vezes desejo de querer se vingar. Se você mantém isso na sua vida, você já começa o próximo ano adoecido. Você já começa continuando alimentando aquilo que mina a sua fé. Desentendimentos e ressentimentos impedem você de reescrever a sua história e a sua vida. De voltar a trabalhar com pessoas, de voltar a conviver com pessoas, de voltar a sorrir com pessoas que outrora no passado estavam juntos. Mas o desentendimento, o ressentimento trava, congela, repele, afasta, dividem, enfraquecem, faz a gente não suportar, a gente não mais confiar, a gente não querer mais estar junto. Paulo diz, quer passar por uma boa transição, Evódia, Sintique, esqueça o que não edifica, o que não fortalece, desentendimentos, ressentimentos, refaçam essas histórias, comecem do zero. Terceira coisa que Paulo diz, irmãos, que nós precisamos esquecer, se nós quisermos fazer uma boa transição, precisamos esquecer dos medos e das frustrações, dos problemas que ainda não foram resolvidos. Tem muita coisa que não foi resolvida em 2024. Pode até ser que nem sejam resolvidos em 2025. Não há ninguém que não tenha problemas que ele não consegue resolver. Problemas que insistem em continuar. Faz parte da vida, mas isso não pode neutralizar você. Capítulo 4, verso 6 e o verso 7, ele diz assim, não andem ansiosos, não continuem preocupados, frustrados, cabisbaixos, não continuem depressivos, não continuem se achando a pior pessoa do mundo por essas coisas. Não continuem andando ansiosos por coisa alguma. O que vocês têm que fazer é orar, suplicar e seguir em frente. A vida não pode parar por causa de situações e problemas que não foram resolvidos, porque não depende de você. A ansiedade, irmãos, é uma trava, uma âncora, um negócio que puxa você para baixo, que destrói a vida de qualquer pessoa. A ansiedade, essa preocupação e essa revolta, essa insatisfação com coisas que não foram resolvidas, tira o sono, tira a paz, enfraquece a fé, faz você começar a duvidar, impede você de avançar, impede você de produzir. Paulo está dizendo, esqueça isso, não ande assim, não permita que isso continue consumindo a sua mente, seus neurônios. Isso precisa ser vencido. Vença isso pela oração e pela fé. Suplique, insista, mas não ande ansioso com isso. Entregue na mão de Deus e descanse. Porque é só dessa forma que ele dirá no verso 7, a paz que vem de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não conhece, não explica, porque o problema continua, mas eu estou em paz. É espiritual, porque não foi resolvido o problema. Na mente de qualquer pessoa, a paz chega quando o problema é resolvido. Aí Deus diz, não. A paz é eu que dou, mesmo que o problema continue. A paz que excede todo entendimento, ela será derramada
sobre a sua mente e o seu coração. Por que mente e coração? Pensamentos e coração. Porque um é sede das emoções, o outro é a sede da razão. Nem para você ser movido pelas emoções, nem para você estar pensando em coisa errada. Sua mente e o seu coração ficam protegidos, mas você precisa esquecer. Não andar ansioso por essas coisas. Primeira etapa do checklist de Paulo, de você fazer uma boa transição. Bora repetir? O que é que nós precisamos esquecer? Esquecer de amizades que nos põem em perigo. Repete. Segundo, esquecer dos desentendimentos e ressentimentos com os nossos irmãos na fé. É isso aí mesmo, entendeu? É isso aí. E o terceiro é esquecer dos medos e das frustrações, dos problemas que ainda não foram resolvidos. É isso aí, desse jeito. Segundo passo, irmãos, no checklist de Paulo, de como nós fazermos uma boa transição. Se de um lado nós temos que esquecer de coisas que não contribuem, que nos atrasam, que nos fragilizam, nós precisamos dar o segundo passo, que é identificar em que precisamos avançar. Voltando para o verso 13 do capítulo 3, ele diz: esquecendo-me das coisas que precisam ficar para trás, eu vou avançando. Olha, é um verbo em ação, avançando para as que estão adiante de mim. Avançar tem a ver com sair do lugar, sair da inércia. Avançar tem a ver com movimento, com locomoção. Avançar tem a ver com sair da pausa e tocar na tecla play. Avançar tem a ver com escolhas, com novos desafios, com mudanças, com próximos passos, e ir para o que está adiante. Em todo momento de transição, nós precisamos identificar o que não avançou na nossa vida, o que está parado em nossas vidas, o que está inerte, o que não progrediu. Porque todos nós temos áreas da nossa vida que esse ano não progrediu, que não avançou, que você começou, parou. Se não tiver algo que, em vez de estabilizar, retrocedeu. Porque coisas que precisam avançar e não avançam, quando o tempo passa, você termina retrocedendo, ladeira abaixo. E você sabe que isso traz prejuízos. Isso deixa marcas, isso deixa sequelas, isso deixa descrédito. Sempre que nos frustramos, ou quando a gente se cansa, ou quando a gente enfrenta obstáculos, ou uma situação nova que nós não estávamos preparados, temos a tendência quase que natural de perder o foco. Tem muita gente que perde o foco com muita facilidade. Bota um propósito, daqui a pouco outra coisa rouba o foco. Não, agora vai. E 2 dias, 3 dias depois, já perdeu o foco de novo. E ensaia a começar e para, e vai e perde o foco. Quando essas situações mexem com a nossa estabilidade, a gente não só perde o foco, mas às vezes perde a motivação. A gente é freado. E aí a gente para. Tem muita coisa parada em nossas vidas. Tem muita coisa parada. Tem muita coisa que deixou de avançar. E quando nós paramos, a gente perde o que foi feito. Já viu isso? Você começa a consertar um negócio, parou. Mês depois, quando você retoma, tem que refazer tudo de novo, porque às vezes não presta mais. Você estragou, porque você não concluiu. Às vezes você perde o investimento que foi feito. Você perde tempo. Você, inclusive, perde novas oportunidades. Recentemente eu ouvi uma pessoa que compartilhou comigo, disse assim: rapaz, o pessoal disse, faz o curso. Mas eu fiquei pensando, eu fiz o curso, mas não apareceu nenhuma oportunidade até hoje, por que eu vou fazer esse curso? Dias depois, semanas depois, apareceu uma oportunidade que ele poderia ter pego.
se tivesse, ao menos, fazendo curso. Deus não manda oportunidades? Manda. A gente é que não avança. A gente é que está parado. A gente é que retrocede. Paulo está dizendo, se você quer fazer uma boa transição, você precisa avançar. Paulo nos ensina, irmãos, que nós precisamos fazer escolhas que nos façam avançar para o que está adiante de nós. Nós precisamos resgatar objetivos e sonhos. Talvez a gente precise também determinar algumas metas, alguns alvos para a gente avançar. Porque se ficar no conforto, não sai. Talvez a gente precise, irmãos, fazer novas escolhas para desejar estar em uma outra realidade no próximo ano. Porque se você não mudar, próximo ano vai ser igual. Vai ser igual. Pare de procrastinar. Pare de deixar para depois. O que você identifica hoje na sua vida que parou, que está estagnado, que você não conseguiu avançar, que você deixou e não conseguiu retomar, que não conseguiu avançar? Pare para pensar. É por aí que você precisa começar. Esquecer daquilo que não contribui, mas começar a avançar para aquilo que lhe coloca para o que está adiante. A terceira etapa do checklist de Paulo é a gente identificar, irmãos, o que a gente precisa prosseguir. É isso que ele vai dizer no verso 14. Eu me esqueço de algumas coisas que precisam ser esquecidas. Não é de tudo, é aquilo que não contribui. Eu avanço para as que estão adiante de mim, para aquilo que me move, para aquilo que me impulsiona, para aquilo que melhora a minha vida. Mas eu também preciso prosseguir para o alvo. É isso que ele vai dizer no verso 14, prosseguir para o alvo. Prosseguir, irmãos, tem a ver com resiliência. Talvez alguns não saibam o que é resiliência. Deixa eu mudar. Tem a ver com perseverança. Perseverança, todo mundo sabe o que é. Tem a ver com isso. Resiliência e perseverança contra obstáculos futuros que você ainda não enfrentou, mas enfrentará. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tem uma boa notícia para você. Faz aquele sorrisozinho sarcástico para ele. Tem uma boa notícia para você. Existem alguns desafios que você ainda não enfrentou. Mas aguarde, 2025 eles aparecem. Que notícia triste, pastor. Que negócio. Mas é verdade. Mas é verdade. Prosseguir para o alvo, irmãos, é perseverar, é ser resiliente para os obstáculos que vão surgir. Não surgiram ainda, mas vão surgir. Em breve, eles vão surgir. Se você parar para pensar, foi por causa de resiliência e perseverança, esse terceiro elemento, prosseguir, que muita coisa parou e não avançou na sua vida. Porque quando você precisava ter persistido, você parou. Que quando você precisava ser resiliente, você parou. Foi por causa disso que muita coisa não avançou. E você não pode repetir esse erro de novo no próximo ano. Outra coisa que você precisa entender: o diabo não ficará de braços cruzados, assistindo o seu progresso. Vai lá, Gênova! Gênova, Gênova. Não vai. Ele não vai ficar torcendo por você. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que esse adversário, esse homicida, ele fará toda a resistência possível. Ele vai atrapalhar você. Ele vai confundir você. Ele vai resistir você. Ele vai tentar desanimar você. Ele vai tentar roubar o seu foco. E quando tudo isso começar a acontecer, porque vai começar a acontecer, porque todo mundo que vai fazer uma transição e começa a se esquecer das coisas que não edificam e começa a avançar, ele vai tentar fazer isso. Aí você precisará prosseguir. É isso que Paulo está dizendo. Perseverar, prosseguir. Mas não é para qualquer lugar. É prosseguir para o alvo. Mas não é qualquer alvo. Não é você que determina o alvo. O alvo não é a sua promoção, o seu crescimento profissional, as suas... Não, o alvo não é você que decide. É o alvo de Deus para você. Nós precisamos prosseguir para o alvo que Deus tem para cada um de nós. Olha para a pessoa que está ao seu lado.
está dormindo, acorda, sacode ele, diz assim, está terminando, dorme não. E diz assim para ele, Deus tem um alvo para você. Para todos nós, Deus tem um alvo. É diferente, mas Deus tem um alvo para todos nós. E certamente que, pense comigo, era alvo do apóstolo Paulo estar preso, era alvo do apóstolo Paulo estar sozinho, solitário, abandonado, sofrendo no corredor da morte. Era alvo do apóstolo Paulo parar a sua vida, todos os seus projetos para estar preso. Não era alvo do apóstolo Paulo, mas era o alvo de Deus naquele momento para Paulo. Deus teve muitos alvos para Paulo. Teve um momento de Paulo ter o alvo de ser o grande implantador de igreja e saía fazendo viagens missionárias. Mas agora, Deus queria Paulo preso. E Paulo agora tem que escolher se ele prossegue nesse alvo ou se ele desiste. Se ele continua fazendo a vontade de Deus preso ou se ele vai tentar negociar para salvar o seu pescoço. O que você acha que Paulo escolheu? Ele prosseguiu no alvo de Deus para a sua vida. Ele prosseguiu fazendo escolhas que honram a Deus. Paulo não desistiu, Paulo não se lamentou, Paulo não fez corpo mole, Paulo não tentou salvar a sua vida, Paulo não tentou melhorar a sua situação, ele prosseguiu no alvo de Deus para a sua vida, e ele até responde por quê? Porque na continuidade do verso 14 ele vai dizer assim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, a fim de agradar a Deus, a fim de ser merecedor de receber o prêmio. Não é o meu conforto, não é a minha vontade, não é o futuro que eu estou desenhando para mim, é o alvo de Deus para a minha vida. Eu prossigo para fazer o alvo de Deus para a minha vida. Se o caminho que eu estou vivendo, o alvo de Deus está no caminho, amém. Mas se o alvo de Deus estiver em outro caminho e eu estiver indo para outro caminho, eu vou abrir mão do meu caminho, vou seguir o alvo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Para fazermos uma boa transição, irmãos, nós precisamos prosseguir o alvo de Deus para as nossas vidas. Paulo estava comprometido em prosseguir naquilo que honrava a Deus, em fazer escolhas que priorizavam a vontade de Deus, porque ele confiava que no fim das contas, se a vontade de Deus for feita, é bom para todo mundo, inclusive para ele. O melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus. É onde Deus manda que a gente esteja. É fazendo o que Deus manda que a gente faça. Não tem lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus, seja Ele qual for. Mas eu preciso dizer para você que tem coisas na nossa vida que não vale a pena prosseguir. Porque esses alvos, certos alvos da nossa vida, não estão honrando a Deus ou não vão honrar a Deus. Então, esse um alvo não honra a Deus, é algo que você deve esquecer. Está lá no primeiro ponto, esquece daquilo que te afasta, esquece daquilo que mina a tua fé, esquece aquilo que te enfraquece, esquece daquilo que te coloca num ambiente que não favorece o teu crescimento, porque o resultado é esse. Nós precisamos prosseguir no alvo que honra a Deus. As coisas que não honram a Deus, esqueça, deixe para trás. Avance naquilo que honra a Deus. E prossiga, custe o que custar, até o fim. Mesmo Satanás se levantando contra, porque ele vai. Porque Paulo fez isso. Provavelmente na cadeia, na prisão, alguns podiam chegar para Paulo e dizer assim, mas Paulo, você está sofrendo tanto. Coitado, Paulo, apela Paulo. Faz o que eles estão pedindo para tu fazer. Te ajuda. Mas a prioridade de Paulo era fazer aquilo que honrava a Deus. Avançar naquilo que honra a Deus, irmãos, é a decisão mais importante, mais essencial. E prosseguir nisso. Para que 2025 seja de fato um ano diferente, promissor, com experiências novas na presença do Senhor. Com certeza essa não vai ser a única mensagem que nós estaremos falando, preparando você, porque esse é o nosso desafio e o nosso compromisso, preparar você para os muitos planos que Deus ainda tem para a sua vida. Olhe mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus ainda tem muitos planos para a sua vida. Mas não cairão do céu pronto. Depende de você esquecer algumas coisas. Diga assim para ele, depende de você esquecer algumas coisas,
avançar em outras coisas e prosseguir para o alvo. Fique certo que quando os planos de Deus se acabarem para você, olha que boa notícia, outra boa notícia, pérola, isso vira até um rios. Quando os planos de Deus acabarem para você, você morre. Se Deus não tiver mais planos para você, você vai morrer. Porque acabou o projeto de Deus para a sua vida. Mas enquanto você está vivo, é porque ainda há planos de Deus para você. Fique certo que quando alguém partir dessa, é porque acabaram-se os planos de Deus. Cumpriu-se a missão. Mas aproveite enquanto você está vivo, porque enquanto estivermos vivos, Deus ainda tem planos. Siga o checklist de Paulo. Faça uma boa transição. O que precisa ser esquecido de 2024, que não deve ser levado para 2025? O que precisa ser esquecido? No que você precisa avançar, que parou, que neutralizou. Mas você sabe que é bom, é necessário, é essencial, edifica, fortalece. Feito esses 2 passos, prossiga, meu irmão. Não vai ser fácil, mas você não está sozinho. Deus estará com você. Como é bom a gente trilhar um caminho que agrada o coração de Deus, porque a gente não trilha ele sozinho. Sozinho a gente trilha para os nossos próprios alvos, mas quando a gente prossegue para o alvo de Cristo, Ele caminha conosco.